Paz do Senhor, estou aqui de volta, trazendo outra palavra para você. Ela se encontra em Marcos, no capítulo 10. O versículo é o 38, como ele é um textinho, eu vou ler todo o texto para você entender a mensagem. Que diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos em tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? E disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Você vê aqui que João e Tiago, eles pedem a Jesus que Jesus, quando estiver na glória, os conceda a sua direita e a sua esquerda, para que eles façam parte, da glória de Jesus. Só que Jesus deixou bem claro que para que eles fizessem isso, eles estariam dispostos a beber o cálice que Jesus beberia. Que Jesus quis dizer com isso? Beber o cálice queria dizer enfrentar toda a ira de Deus sobre os pecados, que era o que iria acontecer com ele. Jesus iria enfrentar a ira de Deus sobre os pecados. Por isso Jesus sofreu tudo aquilo que ele sofreu, porque ele estava carregando muitos e muitos pecados. E foi para isso que ele veio. Só que ele veio como um servo. Ele veio humildemente como servo. Aqui você vê aqui, já no 41 diz assim, ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercem autoridades, seus maiorais. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servirá. E que quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você vê aqui, que os outros ficaram bravos, porque eles queriam ficar no melhor lugar, que seria do lado de Jesus. Mas Jesus deixou bem claro aqui que no reino não existe isso, melhor lugar. O maior serve o menor. Foi como Jesus lavou os pés, Se fez de humilde. Jesus cobriu sua glória todo o tempo. Ele veio para servir. E quando ele fala em resgate por muitos, foi o preço. Resgate era o preço que ele pagaria por todas as vidas que ele salvou. Então, eles estavam querendo glórias, ser glorificado,
mas eles não tinham noção de tudo que Jesus ia passar, tudo que Jesus tinha para enfrentar. Eles só pensaram na glória, mas a glória aqui, ó, aquele a quem os anjos adoraram, honraram e servem, aquele que veio ao mundo com o objetivo de servir, até mesmo a ponto de entregar sua vida. Por certo período, ele se manteve encoberta a sua glória e assumiu a humilde tarefa de servo. Seu autossacrifício inspira os crentes a experimentar a mesma vitória através da negação própria e da obediência ao Pai. Então, o que essa mensagem quer nos dizer, gente? Que nós temos que cuidar muito que nós pedimos a Deus, que nós pedimos a Jesus, porque Ele disse, quando estamos em obediência, o que pedis vos será dado. Porém, nós não sabemos pedir. Então, nós temos que pedir, ter cuidado com nossos pedidos, que às vezes a gente acha que está pedindo uma grande coisa. Tipo, se você pede, que nem Tiago e João aqui, ó Deus, eu quero trabalhar no reino, eu quero servir o reino, eu quero lhe servir, eu quero ajudar pessoas, eu quero servir no reino, eu quero ser útil, né? E Jesus lhe concede isso. Que é tudo que Jesus e Deus querem, e tudo é isso, é que você venha pegar no cabo do arado. Porém, o preço não é fácil. O preço a ser pago pelos seus pedidos, você vai ter que estar disposto também a pagar. Porque tem uma parte que diz agora, não, quanto mais se lhe é dado, mais lhe é cobrado. Porque se você pedir muitos poderes, você vai receber, porém você vai ter que pagar um alto preço por aquilo. Você vai ter que pagar um alto preço, o preço da obediência, o preço da pureza, o preço da santificação. Não é um preço, não é um pequeno preço, um resgate que nem de Jesus aqui, é muito, porque as coisas de Deus são muito valiosas. E para você obtê-las, para você conseguir, você vai ter que pagar um preço, sim. E depois você vai estar tendo tudo isso que você pediu. E você vai ter que usar isso para servir os outros. Não vai ser para a sua glória. Não vai ser para você ter uma vida de... eu sou cheio de poderes, eu sou isso, aqui não. É uma vida humilde que você vai ter que servir como Jesus serviu. Porque quanto maior for lhe dado, mais vai ser lhe cobrado. Então nós temos que ter muito cuidado com o que pedimos. Muito cuidado, porque nós não sabemos pedir, né? Jesus mesmo diz ali. Nós não temos porque nós não sabemos pedir. E nós temos que aprender a pedir. Só que quando a gente se entrega a Jesus, a gente já sai pedindo. Primeira coisa, né? Nós nos entregamos a Jesus e já começamos a pedir. Pedir, Jesus, eu queria isso, eu queria aquilo, né? Porque a gente vê ali que a gente pode pedir quando a gente se entrega a Ele. Só que daí vem todo aquele processo, que é esse processo aqui, né? Que Jesus passou. Que Jesus também teve que passar por todo esse processo. Tudo que ele fez ali foi um processo para sua imensa glória. E ele curou pessoas, ele ajudou, depois ele sofreu tudo aquilo na cruz.
né? Antes de ir para a cruz, todo aquele sofrimento, tudo aquilo foi por causa dos pecados que ele estava passando. E quando ele diz que Deus abandonou ele, por que me abandonaste? Quando ele fala na cruz, porque Deus realmente abandonou ele ali naquela hora. Porque Deus não é a favor dos pecados. Deus não compactua com pecados. E Jesus estava cheio de pecado. Então, até o fim, até ele morrer, Deus deixou ele passar por tudo que ele tinha que passar. Depois, sim, ele se tornou nosso Rei dos Reis, o Jesus, o Rei da Glória. Então, gente, essa passagem aqui é uma passagem de pedidos, né? Que foi o pedido de João, de Tiago. Então, aqui, Jesus diz, ó, quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Então, a pessoa que luta muito para ter um alto posto, para estar lá em cima, esse é o que vai ter que servir mais ainda, com mais humildade. E tem pessoas, você vê que tem pessoas que têm altos cargos, né? Tem igrejas que têm lugares separados só para os grandões, que são separados dos menores, mas não era para ser assim. Todos são iguais perante Jesus. Todos são iguais perante Jesus. Então, claro que foram divididos tarefas, coisas, cada um com as suas tarefas, mas no momento de separar os grandes poderes da minoria, isso é feito errado, porque isso Jesus não faz essa acepção de pessoas. Todos têm que estar juntos. Quando Jesus ia para fazer os seus discursos, ali tinham pessoas de dinheiro, de muitas posses, tinham pessoas de altos níveis, tinha pessoas estudiosas, tinha pessoas humildes que não tinham nem onde morar. Todos eram juntos, todos tinham a mesma palavra, todos tinham o mesmo cuidado, o mesmo atendimento. Então, Jesus não fazia essa acepção de pessoas. Então, não podemos nunca pensar em ter altos cargos e ser grandes na seara do Senhor, porque não existe isso. Todos temos que ser humildes, todos temos que botar nossa humildade em primeiro lugar. Amém, gente? Então, deixa essa mensagem. Não sei aí para quem está precisando dessa mensagem, mas é uma mensagem bem forte, poderosa, como todas as mensagens de Jesus, claro. Mas ela deve ter o endereço aí certo. Não sei se você fez algum pedido errado, ou se você não está sendo atendido no seu pedido, ou se você almeja grandes coisas. E Jesus é capaz, sim, de dar tudo que você pede. Só nunca esqueça. Também terá que pagar o preço. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deixe seu joinha, inscreva no canal, ative os sininhos, compartilhe, deixe um comentário. Todas essas coisas que precisa para manter o nosso canal, amém?